Eu sou Leandro Viana e A Mulher no Jardim é o novo terror da Blumhouse, e traz uma premissa interessante, pessoal. E assim, ó, se do nada aparece uma mulher no teu quintal, ela fica lá sentada com um véu preto. Isso com certeza aí vai te deixar meio nervoso, mesmo que ela fique lá paradinha. Só que, meus amigos, na melhor das hipóteses, esse filme é uma bagunça. E na pior das hipóteses, é uma perda de tempo que te faz pensar o seguinte: era melhor ter visto o filme do Pelé. O diretor, o Jaume Collet Serra, o mesmo de A Órfã, tentou aqui trazer uma história complexa de depressão, medo, pensamentos sombrios. Só que temos o clássico falso complexo. Ele quis fazer algo profundo, só que esqueceu ali que era uma piscininha de criança. E ainda por cima temos um final interpretativo meio questionável, assim. Então, sem enrolação, aumenta o volume porque depois da vinheta vou falar dos detalhes e da minha interpretação de A Mulher no Jardim. Ramona é a nossa protagonista. Ficamos sabendo que o marido ele morreu recentemente assim, em um acidente de carro, no qual a própria Ramona ficou ferida na perna. E ela mora em uma casa ali no campo com seus filhos, o adolescente Taylor e a mais nova ali, a Anne. E somos introduzidos ali aos ritmos, à rotina da família após a morte do David, do pai do marido. E também as dificuldades financeiras que isso trouxe. E a gente então vê um monte de correspondências que são contas não pagas, né? Também vemos ali o pacote vazio de ração do cachorro e tem até o café da manhã, que é um omelete com Doritos. E o filme então tem como cenário essa casa, onde vemos essa família em meio ao turbilhão do luto. A Ramona, por exemplo, não tem muita paciência com os filhos, tá sempre furiosa, atacando as crianças. Isso chega a ser até ser irritante, sabe? E no meio desse cenário caótico surge a mulher toda de preto, sentada no quintal, ali no jardim da casa. E aqui entra a questão: o que você faria nessa situação? Chamaria a polícia? Sairia de casa dirigindo, assim? Por causa dos problemas financeiros, a família não pode fazer nada disso, porque o carro simplesmente não pega, todos os celulares estão sem bateria e não tem nem como carregar eles, porque a companhia de energia ali cortou a luz justamente naquela manhã. É uma puta conveniência. E a Ramona, então, por ter lesionado a perna no acidente, ela não pode simplesmente ali ir caminhando até o vizinho, porque o mais próximo ali, ele está a quilômetros de distância. Vamos lembrar que é uma zona rural. E é um começo interessante, porque a mulher no jardim, de certa forma, ela é mostrada como algo sobrenatural, porque ela silencia os gritos do cachorro. Ela fala para Ramona que hoje é o dia. E essa mulher vai se aproximando da casa ao decorrer que o dia passa. E ainda manifesta fisicamente a sua sombra de um jeito que afeta os objetos dentro da casa da família e vai assustando todos ali. A partir daqui, a Ramona começa a ter alucinações, né? Com a mulher do jardim começando a confundir ali o limite entre realidade e o além. E é exatamente onde o filme se perde por inteiro, sabe? E sim, ó, se tu chegou até aqui, não custa nada, dá um like no vídeo, te inscreve no canal, ativa o sininho, tudo isso para ajudar o Nerdverso. E caso você não faça isso, quando olhar pela janela, vai ver uma mulher sentadinha toda de preto. Afinal, quem é a mulher no jardim? Para isso, a gente precisa, assim, voltar um pouquinho e entender quem é Ramona, que era uma artista que já sofria de depressão, né? Porque ela estava infeliz na cidade onde morava. E junto com o marido, decidiu comprar lá uma casa na zona rural, em mau estado, para reformar ela. Local também onde ela poderia continuar fazendo as suas pinturas, enquanto também criava os 2 filhos. E lá no meio do filme, descobrimos o que realmente aconteceu, sim, naquele dia, no dia do acidente. A Ramona e o David estavam no jantar, né? E ela conta para ele que ainda estava infeliz nessa nova vida, que estava sobrecarregada ali, tendo que cuidar de todos e queria ir embora. E aqui começam, então, as várias interpretações do filme. Porque enquanto dirigiam para casa depois do jantar, descobrimos que era a Ramona que estava dirigindo, era ela que estava ao volante. E era uma volta para casa tensa, né? Um silêncio no carro. E quando, então, olhamos pelo espelho retrovisor, a imagem
imagem de uma mulher aparece e acontece o acidente onde o David acaba morrendo. Então a mulher no jardim, na verdade, é a personificação da depressão, dos pensamentos sombrios e suicidas da Ramona. O filme começa até com ela rezando de manhã, pedindo por força. Num primeiro momento, a gente entende que seria força de vontade para se levantar da cama e encarar mais um dia ali. Mas, na verdade, ela estava pedindo força para outra coisa, algo terrível. Ela queria ter forças para tirar a sua própria vida. E é até por isso que, durante o filme, a gente descobre assim que ela jogou todas as balas do rifle fora e deixou somente uma na arma, de propósito. E por isso que quando a mulher no jardim surge dizendo "hoje é o dia", é um prenúncio para mostrar que a depressão venceu. A Ramona está em luto e não aguenta mais essa vida depois da morte do David. Que talvez, a única coisa que ainda segura ela nessa vida aí são os filhos. E como eu disse, a primeira grande interpretação que a gente pode fazer é se o acidente foi um descuido ou se Ramona causou de propósito para se libertar do sofrimento. E talvez tendo um pensamento egoísta de libertar o marido da vida que tinha se tornado ali infeliz, sabe? Desse jeito, lá no começo do filme, quando a mulher no jardim ela aparece com sangue nas mãos, indica a culpa que a Ramona tem e por isso é tão difícil dela conseguir seguir em frente. O filme seria muito mais interessante se essa entidade aí fosse um produto da mente da Ramona, né? Só que no momento que toda a família viu ali o esquema acontecendo, se torna algo sobrenatural, algo que foi atraído, que se aproveita da fraqueza do luto, é uma manifestação física do medo, dos pensamentos e sentimentos suicidas da Ramona. Enfim, é muito mal explicado. Seria muito mais legal se o filme fosse ali uma espécie de Os Outros, onde todo mundo já estivesse morto durante ali o filme. Talvez foi um ato de assassinato seguido de suicídio, e a gente está vendo ali uma espécie de purgatório, onde a Ramona ela enfrenta a dor de ter feito assim essa merda de escolha aí. Tipo, é um indício que algo terrível aconteceu no passado e ela está sendo forçada a reviver. Até porque a gente tem flashes durante o filme da Ramona ali esfaqueando a filha pequena, também parece ela golpeando o Taylor lá com um atiçador de fogo. O filme dá a entender que é apenas a mente perturbada da Ramona, dela achando que aquilo seria assim talvez a melhor maneira de amenizar o sofrimento da família. O diretor deixa tão em aberto que o filme se perde assim nessas várias possibilidades e acaba não contando nada. E antes de falar se a Ramona sobreviveu ou não ali no final do filme, deixa eu aproveitar para fazer um convite para todo mundo aí para participar do Clube Nerdverso. Nós temos planos a partir de R$ 4,90, dá para fazer Pix. É como se fosse ali os membros do YouTube. Só que todo mês tem sorteio de prêmios, um membro sempre leva um sobreprêmio para casa, tem sorteio de ingressos, mas talvez o melhor benefício é o nosso grupo do WhatsApp. Os nomes de quem faz parte do clube, de quem acredita no projeto, sempre aparece aqui do ladinho. Então, muito obrigado a todos vocês que acreditam no projeto aí. E, pessoal, eu vou deixar o link na descrição desse vídeo para quem quiser fazer parte do Clube Nerdverso. Então, bora lá! Ao não se explicar assim, o filme ele passa uma mensagem horrível, tá? Porque no final a gente descobre que a mulher tá ali pra dar força pra Ramona se matar. A mulher mostra que se isso acontecer, por exemplo, os filhos vão crescer felizes, vão ter um futuro positivo, justamente porque a Ramona ela não vai estar presente na vida deles. E uma interpretação do final é justamente que a Ramona tira a sua própria vida. A mulher tá ali, né, pressionando a Ramona, guiando a mão dela até o rifle para que ela dê o último tiro. Só que a gente não ouve assim barulho nenhum do disparo. A cena corta com a Ramona reencontrando seus filhos. Parece assim um conto de fadas, sabe? Porque o cachorro que tinha sido dado como morto, ele volta a aparecer, ao mesmo tempo que a energia elétrica volta para casa, né? Além também da fazenda se chamar lá Refúgio Flor de Lis, que remete a uma lembrança da Ramona com o David, onde eles conversavam sobre qual seria o nome do lugar que eles iriam morar, assim, né? Além disso, a última cena é uma pintura dos rostos da Ramona e da mulher juntos ali,
Na verdade, o mais importante é a escrita da letra R ao contrário, que pode sugerir que Ramona e a família estão numa espécie do inverso do mundo real, um mundo de faz de contas, como eu disse, um conto de fadas, exatamente como uma das cenas lá do meio do filme que mostra a Ramona e o David em um mundo feliz, né? Onde as escritas estavam ao contrário, um mundo espelhado, mostrando que aquela lembrança, na verdade, era algo falso. Mano, isso é péssimo, porque é tipo validar que uma pessoa só vai estar livre da depressão se tirar a própria vida. Ela tá tendo ali uma vida feliz como forma de recompensa por cometer o suicídio. E por esse motivo, eu prefiro acreditar em um outro final, sabe? Que a Ramona não se matou, até porque o Taylor pergunta se a mulher vai voltar. E a Ramona diz, né, que não. Pelo menos naquela noite não. E nisso a gente pode entender que naquele dia a Ramona venceu a luta contra a depressão. Todo dia vai ser uma batalha. E aquela coincidência do cachorro voltando, da luz também aparecendo depois de não ter dinheiro para pagar, é como se fosse uma metáfora assim dizendo, apesar de tudo, as coisas podem melhorar. E sim, eu tenho até uma explicação ali para a letra R invertida, porque durante o filme a N, ela tem dificuldade de escrever o R de forma correta. E essa assinatura seria tipo ali uma recompensa para a filha, até porque ela deixou o Sr. Pinguim, né, o bichinho de pelúcias com a mãe, e talvez esse pequeno gesto ali fez com que a Ramona ela decidisse não se matar. A Ramona até fala, né, que se a mulher voltar, ela estará pronta. Ela diz, estaremos prontos. Pode ser uma mensagem de que a família unida pode vencer a depressão desde que todos se apoiem. De qualquer jeito, o filme é muito frustrante, tá? É uma história confusa. Discutir essa ambiguidade, para mim, é até talvez o maior problema do filme, porque ele quer contar uma história sobre uma mulher lutando contra ideias suicidas, mas abre margem para uma interpretação muito problemática. E por esse motivo, a minha nota para A Mulher no Jardim é 4 de 10. Mas agora comentem o que vocês acharam do final do filme, qual foi a interpretação de vocês, tá? Mandem as teorias aí. A gente se encontra no próximo vídeo por aqui. Não se esqueçam de ouvir o podcast do Nerdverso. Mas é isso aí, gurizada. Tchau, tchau.